está essa palavra? Juízes 2. O livro de Juízes, na verdade, fazendo aqui uma breve introdução. O livro de Juízes é um livro que vai mostrar 3 assuntos principais, digamos assim. É um livro que vai mostrar sobre a apostasia, a rebeldia do povo de Israel. Um livro que vai mostrar, além dessa apostasia, dessa rebeldia do povo, vai mostrar o clamor a Deus, a oração, e depois a consequência dessa oração, que foi sempre a intervenção de Deus. É um livro que mostra um período caótico, é uma ponte. O livro de Juízes pode ser visto como uma ponte, uma passagem do período de Josué para o período da monarquia em Israel. Nesse intervalo de pelo menos 330 anos, e são datas aproximadas, mais ou menos isso, teve o período dos juízes. E esse período, em Juízes, temos o relato de 13 juízes. Temos o relato de 13 deles, 6 maiores e 7 com os seus governos, com o seu espaço menor. Mas desses principais, nós poderíamos lembrar Gideão, nós poderíamos citar Baraque, poderíamos citar Débora, poderíamos citar outros. E esse primeiro momento de Juízes, esse capítulo 1 e o capítulo 2, vão mostrar, esses 2 capítulos vão mostrar justamente essa transição, depois da morte de Josué. Aqui nesse momento, Josué já tinha morrido, Caleb já tinha morrido. Eu preguei essa semana em Josué 14, falei um pouco sobre Caleb. Esses 2 já tinham morrido. Os anciãos daquela época de Josué e de Caleb, eles também já tinham morrido. E a Bíblia fala que lá na terra, agora onde eles estavam, a terra prometida, a Canaã que Deus tinha prometido a Moisés, eles estavam sem um referencial. Eles estavam vivendo sem o exemplo de seus pais, porque uma geração já tinha passado. E já tinha surgido, agora tinha surgido uma segunda geração. E essa segunda geração, esses filhos dos filhos daqueles que chegaram ali naquela terra, eram pessoas, eram jovens, eram homens que não conheciam o Senhor, que não conheciam as maravilhas de Deus. Eles não tinham conhecido, eles não tinham experimentado do testemunho que o povo viveu lá no deserto. Eles não tinham vivido na época em que Deus abriu o Mar Vermelho, lógico, e menos ainda, e menos quando Deus abriu o Rio Jordão, por exemplo, quando Deus tinha dado vitória a eles perante a cidade de Jericó. Eles não tinham experiência com Deus, e é extremamente terrível, é trágico quando a pessoa não tem experiência com Deus, ou quando a pessoa se esquece das experiências que ela teve com Deus. Então esta geração agora, em que nós acabamos de ler aqui nesse capítulo 2 de Juízes, era uma geração que vários deles já tinham se casado com as mulheres daquele povo, já tinham feito alianças com outras pessoas que não eram do agrado de Deus, já tinham contraído casamentos, já tinham filhos, e essas pessoas estavam vivendo uma grande mistura, cada um servindo a um Deus, cada um servindo a uma entidade, digamos assim. E era justamente esse período que Juízes vai tratar. E o que acontece? O que acontece com o distanciamento de Deus? O que acontece com a pessoa que começa a apostatar da fé? O que acontece com a pessoa rebelde? É o que mostra nesse livro de Juízes. Então, esse capítulo 2 vai mostrar que eles estavam sendo infiéis ao Senhor, e por isso, o versículo de número 14 vai dizer que Deus os entregou na mão de seus inimigos ao redor. E diz ainda, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Eles começaram a ter lutas, eles começaram
por provações. Eles começaram a ter problemas, e problemas sérios, porque Israel não crescia, Israel não prosperava. A Bíblia vai dizer no livro de Juízes capítulo 6, quando fala de Gideão, a Bíblia vai dizer, por exemplo, que na época de Gideão, Israel estava há 7 anos semeando, e na hora da colheita vinham os midianitas e roubavam, e por isso eles estavam empobrecendo cada vez mais. Esses 300 anos aproximadamente foram 300 anos onde Israel deixou de crescer, onde Israel empobreceu, onde nada deu certo para Israel. Eu sei que essa mensagem, alguns que estão me ouvindo aqui, alguns que vão ouvir pela internet, eu vou ouvir pela rádio, eu sei que tem pessoas que tiveram um ano de 2010, um ano também que não cresceu, que não prosperou. Talvez esse ano foi um ano difícil para você, talvez esse ano foi um ano em que você foi roubado, talvez esse ano foi um ano para você em que as coisas não deram certo, em que as portas que estavam abertas foram fechadas, um ano talvez difícil. Mas eu quero te dizer uma palavra de Deus nessa noite, pela revelação do Senhor, que o mesmo Deus que ouvia Israel e enviava livramento a Israel, eu creio que esse mesmo Deus, Ele vai ouvir a tua oração nessa noite. E a boa notícia é que esse ano não acabou ainda, e se você não sabe, tudo Ele fez numa palavra. Ele criou o céu e a terra, Ele criou a luz pela palavra, e um dia Ele pode criar. Se você não sabe, o nosso Jesus, em 3 dias, Ele morreu, ressuscitou, levou o que estava cativo para o céu, e Ele pode esse ano ainda abrir uma porta, curar, restaurar. Ele pode esse ano ainda manifestar a glória dEle na tua vida. Se você crê, toma posse em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor e glorificar Deus? Em uma semana Ele derrubou o muralha de Jericó, e eu creio que esse ano ainda Deus vai derrubar a muralha e vai manifestar a glória dEle na tua vida. Amém, queridos? Quem crê assim, diga amém. Então o texto vai dizer que eles empobreceram muito por causa disso, por causa da presença do inimigo com eles. Então eles não iam para frente, a vida deles não tinha avanço, estavam vivendo um período difícil. Daí o texto vai continuar dizendo que eles clamavam a Deus, que eles clamavam ao Senhor. Quando a luta apertava, eles lembravam de Deus. E acontece isso. Quantas pessoas que eu conheço, que eu sou pastor e ministro, que são pessoas que quando acontece um susto na vida, e olha que esses dias eu ouvi alguém, uma pessoa que eu amo muito, me dizendo: pastor, eu queria que Deus me desse um susto na minha vida, para eu me firmar na presença dEle. Quantos sustos serão necessários acontecer a mim na tua vida? Quantas situações difíceis, quantas derrotas serão necessárias na nossa vida para nós nos posicionarmos? Nada dava certo para eles. Eles estavam enfraquecendo, eles estavam diminuindo, eles não estavam vivendo a plenitude que Deus disse a eles. Por exemplo, ainda estavam no Egito, dizendo que eles estariam entrando numa terra, e naquela terra eles teriam de tudo. Eles não estavam vivendo isso, porque eles estavam rebeldes à voz do Senhor. Eles estavam fazendo tudo que Deus abominava. Eles estavam fazendo o errado. Ao invés de fazer o certo, eles estavam dificultando as coisas. Eles estavam fazendo o errado. Quem entendeu, diga amém. Era isso que estava acontecendo com Israel. Tudo aquilo que Deus tinha alertado, tudo aquilo que Deus tinha dito a eles, tudo aquilo que Deus tinha prometido a eles. Você lê, por exemplo, o capítulo 28 de Deuteronômio. Deus faz várias promessas a eles, e cada promessa que Deus faz, Deus coloca lá no final: mas se permanecer na minha presença, mas se for fiel à